Meus amigos, muito boa tarde, muito bem-vindos. Falando direto do Rio de Janeiro, da minha terra, falando do Rio de Janeiro, que é a terra que eu sou criado, nascido e vivi aqui dentro. Falando dessa terra tão desafiadora, na verdade, tão impressionante, tão energética, né? Com uma energia intensa, um sol intenso, uma natureza intensa, tão intensa que perde o controle, tão intenso que se torna violento, tão intenso que tem uma das taxas de homicídio mais altas do mundo, né? Tão intenso onde a população está completamente adoecida, sem perspectiva de futuro, sem perspectiva de vida, sem perspectiva de saúde, né? Nas garras de um sistema de saúde completamente equivocado, terceiro-mundista, colonizado, né, com práticas antiquadas, com práticas que não se realizam mais nos melhores centros do mundo, né, com a utilização excessiva de remédios psiquiátricos, né, as pessoas tomam mais droga, cada vez mais droga, vão piorando, não percebem, né, quer dizer, não tem clareza, não tem consciência de que isso não é eficiente, de que isso não produz saúde, de que isso não promove saúde, ao contrário, com o uso crônico de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 anos, como a gente vê tanta gente usando medicação pesada por longuíssimos períodos e morrendo de infarto, morrendo engasgado, morrendo de qualquer jeito, morrendo sem ninguém saber direito por quê, morrendo sem adoecer, né? E aí fala assim, é local, estão implicando comigo. Não, isso é uma coisa mundial, é só ler, é só estudar literatura, é só ver que todos os grandes hospitais psiquiátricos do mundo têm uma mortalidade altíssima, que os pacientes morrem de morte súbita, e isso é um genocídio, né? Então a gente precisa frear o que está fazendo, né? A gente precisa. Tem uma frase que diz que insanidade é fazer de novo e de novo aquilo que causa o problema, achando que é a solução. E é exatamente o nosso problema. Nós temos um excesso de informação, está todo mundo muito confuso, né? Muito ego, né? Muita vaidade, muita afirmação do próprio ego, né? O tempo inteiro a gente está querendo eliminar o outro, drenar o sangue do outro, né? Fazer uma afirmação da nossa frágil personalidade, né? Que está querendo, na base da agressão, conquistar alguma coisa, quando a agressão não conquista nada. A agressão conquista a desgraça política, conquista o saqueio do país que está acontecendo, das grandes, né, desses grandes dinheirões, esses grandes dinheiristas do mundo, esses grandes agiotas do mundo, que estão levando aí 50%, 40% do orçamento público do Brasil para pagar juros de dívida eterna, né, a dívida que é eterna. Então nós somos uma colônia agropecuária, né, ainda, somos uma sociedade escravocrata, traumatizada com isso, que ainda trata as pessoas como escravos. Então a gente precisa reconhecer essa realidade. A gente precisa entender que há algo de muito podre no Brasil. E esse algo de muito podre é a cultura. Né? É a cultura. Eu, após essa pesquisa toda que eu estou fazendo, e eu também preciso que vocês saibam que eu venho da Coab de Realengo, que eu venho da periferia, que a minha família aqui no Rio de Janeiro se estabeleceu em Nova Iguaçu, que é uma das taxas de homicídio mais altas do planeta. Né? Minha família vem do sertão da Paraíba, também com essa trajetória de refugiado, de migrante, de não encontrar ambientes favoráveis, né? Sempre ambientes inóspitos, uma família de cristãos novos, perseguidos pela Inquisição, por essa própria Inquisição que está aí, né, destruindo todo mundo. Então é uma coisa que a gente tem que olhar a nossa realidade, a gente tem que compreender que nós somos um povo traumatizado, que essa violência, essa realidade insana com esses malucos, né, governando e matando todo mundo, mandando matar, ela já aconteceu na história da humanidade. Quantos tiranos nós já tivemos na história da humanidade? Muitos, né, desde que começou essa história do rei solar, né, do rei que manda, que mata a deusa. Né, isso começou há 7.000 anos, na Suméria, né, segundo a pesquisa que a gente tem feito. Isso é a ascensão dessa consciência individual, né, que representa a consciência coletiva e que, na sua melhor forma, no seu lado luminoso, é um deus solar, é uma pessoa
é um indivíduo que exerce a potência da sua capacidade individual na melhor forma, inspira as pessoas, eleva as pessoas, e na sua pior forma é o vampiro assassino, psicopata, genocida, que tiraniza, né, e controla todo mundo. E o papel da cultura nesse processo. Então é muito comum a gente ver as pessoas não observarem o papel da cultura, são alienadas culturalmente, né, foram criadas como eu fui criado, assistindo televisão, na periferia, né, sem a sensação de participar da sua história, sem a sensação de participar do seu mundo, sem ser capaz de se compreender, sem ser capaz de compreender a sua trajetória, a sua ancestralidade, e vai então gerar uma pessoa submissa, dependente, sem autonomia, né, que está o tempo inteiro esperando a ordem vir de fora, está esperando a ordem vir do outro. E isso gera um povo fraco e doente, um povo submisso, que é o que está acontecendo conosco. E o que por isso que eu acho que é importante falar, é o papel da cultura nesse controle ideológico. O nosso trabalho, que é um trabalho de um método de ator de 7 personagens, você para se formar nesse método de ator, você tem que fazer 7 personagens, que são Dionisos, Antonin Artaud, Hamlet, Galileu, Nise da Silveira, Spinoza, né? Tá faltando um, que é Amir Haddad e Júnior Santos e Ray Lima, né? Mas o Amir Haddad é o personagem. O Amir já é personagem pra gente. O Amir ele contribuiu tanto para a história do teatro, contribuiu tanto para o pensamento do teatro, da ciência, que virou personagem. Como a doutora Nise também, que contribuiu tanto para a psiquiatria, para a arte, virou personagem. E o Arthur também, que no final todo mundo é personagem, né? A gente é personagem, nossa personalidade é um personagem. Então são 7 personagens, que é o Dionisos, depois o Arthur, depois o Hamlet, depois o Galileu, depois o Amir Haddad, e aí vai pra rua, como o personagem faz, a Nise da Silveira, 6, e o Spinoza, 7, que é a totalidade. Então, com isso, se o ator qualquer que fizer esses 7 personagens de forma adequada, clara, com compreensão, com sinceridade, vai curar, vai transformar o chumbo em ouro, vai conseguir fazer magia sem mistério, como a gente vem demonstrando há 8 anos de trabalho institucional, no Canadá agora, aqui no Brasil, os pacientes canadenses melhorando, os pacientes brasileiros resistindo a essa decadência profunda que nós estamos atravessando. Então tudo isso são coisas que me ajudam a observar o mundo e observar a natureza e me dar resultados. Primeiro, o meu resultado de saúde mental, que eu só faço isso para cuidar de mim próprio, com a parte psíquica. O teatro é a minha vacina contra a loucura. E vejo também as pessoas com diagnóstico grave, as pessoas que tiveram, né, diagnósticos de abandono dentro do hospital psiquiátrico, que ainda hoje saem de dentro do hospital psiquiátrico e vão para a praça com a gente, dançam e cantam e depois voltam para dormir, porque se engajaram e compreenderam o que nós estamos fazendo, o que nós estamos propondo e estão contribuindo e co-criando conosco. E isso, obviamente, é um sinal, né, um sinal de que é por aí que nós vamos desenrolar essa doença mental toda. Se os doentes mentais graves estão se desenvolvendo através desse método de promoção da saúde mental, através da cultura, de psiquiatria transcultural, né, de cura psíquica através da cultura, por que nós vamos ficar divergindo e inventando pólvoras e loucuras e bobagens que nada produzem, que só gastam, que só drenam, que só adoecem mais as pessoas? Porque nós estamos controlados ideologicamente. Então é necessário convocar os brasileiros a fazer a sua cultura, a problematizar e fazer a sua cultura, a refletir sobre a sua cultura, a refletir sobre o ator que é, pelo tipo de teatro que é, qual é a maneira que você se coloca no mundo, a maneira como você se comunica, porque isso é sagrado, a linguagem é sagrada, as palavras são sagradas, os gestos são sagrados, tudo o nosso existir é sagrado, a nossa vida é sagrada, as crianças são sagradas, os velhos são sagrados. E se a gente não tiver o contato com o sagrado, quem estiver mediando o sagrado forem esses falsos profetas aí, que querem dinheiro, né? Falam do sagrado, mas pedem dinheiro, e nós nunca vamos conseguir organizar essa loucura. Esse é uma ousadia querer organizar a loucura, né? Uma coisa muito complicada, exige um método grande. Mas eu acho que nós temos resultados que ajudam a gente a entender um pouco melhor. E esses resultados continuam o trabalho da doutora Nise, continua o trabalho do Jung, continua o trabalho do John Perry,
continua o trabalho de tantos cientistas, de tantos psiquiatras importantes na história da nossa humanidade e que entenderam isso, que os símbolos têm história, né? E que através da história a gente consegue desenrolar e destrinchar o trabalho. Nós estamos fazendo esse Galileu na Praça do Engenho de Dentro e no Arpoador no domingo, e o diagnóstico é esse, né? O diagnóstico é esse. Precisamos assumir o ator que nós somos, precisamos assumir a história que nós somos para que a gente consiga uma outra realidade, menos doentia, menos violenta. Não precisa de violência. A consciência do cachorro brabo, né? Por que nós vamos viver na consciência do cachorro brabo? Quando a gente tem que ter a consciência de cuidador, de curador, de que é possível transformar a doença em saúde e viver com saúde, viver com beleza, né? Então falta essa comunicação e esse pensamento. Então eu precisei elaborar esse discurso aqui e gostaria de dialogar e ver como é possível de desenrolar esse processo, né? Estamos aprendendo juntos na era da internet, né?